No Espaço Livre de hoje, o assunto é a reforma da Previdência Social e os impactos dessa mudança em tramitação no Congresso e que, neste segundo semestre, deve ser analisada também pelo Senado. O que ela significa para quem está prestes a se aposentar e para as futuras aposentadorias. No estúdio conosco está a advogada Juliana Donderi, que atua em diferentes áreas do direito, tem especialização em direito previdenciário. Doutora Juliana, muito obrigado por atender o nosso convite e estar aqui na Rádio Difusora. E a nossa primeira pergunta é: a Previdência Social, no seu ponto de vista, pode ou não entrar em colapso, ficar sem condições de arcar com os benefícios dos segurados? Boa tarde. Boa tarde, Cláudio Lopes, obrigado pelo convite. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Bom, a gente vai falar hoje sobre o tema da Previdência Social e a questão se ela pode entrar em colapso se não aprovada a reforma, né? Bom, a reforma é sempre necessária, porque as pessoas envelhecem, né? Vão envelhecendo mais, tem que ter o dinheiro da Previdência. Mas o que acontece? Não vai entrar em colapso, principalmente a Previdência do regime geral, por quê? A questão é assim, a Previdência, ela não é deficitária. A gente pode ver todo o histórico da Previdência, apenas 2015 a 2017 tivemos sim um déficit da Previdência, mas não é um déficit preocupante. Por quê? Porque temos desempregos, né? A gente tem mais de 30 milhões de pessoas na informalidade hoje, e é óbvio, tendo desemprego, não temos arrecadação suficiente. E isso causa sim um déficit. Mas como que há déficit se hoje temos os desvios das receitas da União, né, que é a famosa DRU, que teve uma majoração de 10% para 30%, ou seja, o governo pega 30% de toda a arrecadação da Previdência para gastar no que quiser. Então, assim, tira a DRU, para de tirar o que é das pessoas que contribuem, e eu creio que aumentando a questão do emprego, a gente terá um equilíbrio nas contas. A reforma, da maneira como ela foi elaborada, doutora Juliana, e vem sendo discutida, ela é criticada em alguns pontos e também elogiada em outros. Ela pode trazer algum prejuízo para os aposentados? Quando a gente diz aposentados, obviamente que é o conjunto todo das pessoas que contribuem e vão no futuro se aposentar, mas para as pequenas aposentadorias, para o trabalhador de uma forma geral? Então, a reforma, eu acredito que, da maneira como ela foi proposta de início, ia trazer prejuízo a todos, aos pequenos, aos que têm uma contribuição melhor. Mas graças a Deus, de uma forma assim, essa aprovação que teve a primeira na Câmara, ela trouxe um equilíbrio melhor. Graças a Deus, a capitalização caiu fora, que era a maior preocupação dos previdenciaristas. Inclusive, os institutos de previdência, o IEPREV, o IBDP, o IAPE, eles estiveram na Câmara fazendo grandes debates, porque todos os países que adotaram a capitalização entraram em colapso, né? Vê exemplo do Chile, que hoje não consegue voltar para o regime geral. Hoje, ela não trará tantos gravames, né, do jeito que ela está, mas terá prejuízo sim a alguns trabalhadores, em especial os pensionistas e aos que trabalham em exposição de riscos, terão um grande prejuízo. O que de negativo assim, você poderia destacar nessa reforma? Bom, de negativo que eu destaco, lembrando que a reforma ainda não foi aprovada, ela está no primeiro turno, vai ter agora o segundo turno na Câmara, acredito que esse mês, talvez essa semana, né? O pior, eu acho que o cálculo não está bom. O cálculo realmente tem problemas no cálculo, já teve estudos aí que às vezes pessoas que contribuíram por mais tempos e mais vai receber menos que quem contribui menos tempo. Né? Então, por quê? Como que é o cálculo atual? A gente pega de todos os cálculos de julho de 94 até hoje, todo esse cálculo, o cálculo da Previdência, você exclui 20% das menores contribuições. Isso para quê? Para ter um equilíbrio. E agora, com essa nova reforma, é 100%. Então, pega as contribuições de valor menor e aumenta o divisor. Aí acontece, cai significativamente o valor do benefício. E o que eu acho pior nessa reforma é o cálculo da aposentadoria por invalidez. O que acontece? A invalidez é um benefício não programável. A gente não imagina na vida que vai ficar doente. A gente paga para esperar aposentar lá com 65 anos, 60 anos. É isso que acontece, que a gente planeja isso. Mas se acontece uma doença grave, um acidente que deixa a pessoa incapaz, e nisso que a gente vem prejudicando, assim, tentando mudar isso. Os previdenciaristas vêm labutando nisso, estão indo lá na Câmara. Por quê? Hoje o cálculo da aposentadoria por validez é 60% do valor do benefício. Vamos supor que você está contribuindo para a Previdência no valor de R$ 2.500 e a sua média está R$ 2.000. Se você sofre um acidente, fica acamado, fica inválido, perde as pernas, sofre de uma doença super grave, aí você tem que aposentar com validez, você vai receber só 60%. Quando você vai calcular a média, se você tem uma contribuição de 2.500, geralmente ela vai cair para 2.000. Aí 60% de 2.000 vai dar 1.200. Então, uma pessoa que poderia ter uma aposentadoria
no valor de 2.000, cair para 1.200, e uma questão de doença é bem preocupante para a gente, porque hoje a gente tem a questão ainda, se a pessoa precisar de fraldas, precisar de uma ajuda de terceiro, ela pode ter uma majoração de 25% ainda do valor da média. Isso vai cair também. Então é bem preocupante. A gente quer ainda mudar isso, né? Porque a questão da aposentadoria por validez é um baque, 60%, né? Então não dá. Inclusive a aposentadoria por validez, hoje o cálculo da nossa é bom, né? Então vai cair muito. E a pensão também, né? A pensão por morte, ela é um pouco preocupante, a gente quer mudar isso ainda, que é ser 60% do valor da média. A gente queria que fosse 100%, e ela pode ser ainda menor que um salário mínimo. Né, é um benefício que hoje na Constituição é vedado a concessão de benefício inferior ao salário mínimo. E eles estão querendo que a pensão seja o valor 60%, às vezes, do salário mínimo. Então, isso é preocupante. Então, essa seria também uma das nossas perguntas em relação às categorias profissionais que pudessem ser mais penalizadas. Então, seriam essas? Não. Tem a pior. Eu esqueci de pôr essa, assim, que é a questão da aposentadoria especial. Essas eu creio que vai ser a categoria mais, que está sendo mais lesada. Por quê? Como que é hoje a aposentadoria especial? A aposentadoria especial, ela só existe no Brasil, entendeu? Então, isso, assim, é um avanço. Eu não vejo isso como uma exceção, eu vejo um avanço no Brasil. O que acontece? Se você trabalha em condições insalubres, ruídos altos, exposição a agentes biológicos, trabalho com eletricidade. Se você trabalha 25 anos, você tem direito a aposentar. Por quê? Porque é um trabalho de alto risco. Um dia que der errado nessas profissões, acaba com a vida da pessoa. Então já é para afastar a pessoa dessa profissão e ter uma garantia. E essa aposentadoria especial geralmente é o valor de 100% do valor do benefício. Ela não tem fator previdenciário e não tem idade mínima. A gente até pensa que poderia ter uma idade mínima para aposentadoria especial. Mas o que acontece? Vamos supor uma pessoa que trabalha em posto de gasolina, que é uma exposição a benzeno, que é um agente altamente cancerígeno. Foi comprovado agora nas NRs. Aí, quem está exposto ao benzeno, se você trabalhou 25 anos, você pode se aposentar. E hoje, independentemente da idade, com 100% da média. Por quê? Eu tenho vários clientes que trabalham em posto de gasolina de ver a situação da pessoa. Como que a mão fica, as unhas e às vezes até a questão da saúde, né? Então essas pessoas vão ter que se aposentar somente aos 60 anos de idade. E hoje existe, por exemplo, se você trabalhou 20 anos no posto de gasolina e os outros restantes, é um exemplo que eu estou dando, que é um exemplo clássico que tem na cidade. As enfermeiras, os enfermeiros, tudo nessa situação. E trabalhou 10 anos em supermercado. Vamos supor, você não tem os 25 anos para aposentar no especial, mas você pode converter aqueles 20 anos em 1,4. Entendeu? Cada 10 anos você ganha 4. Não é que você ganha 4. O risco que te trouxe te deu mais 4 anos. Então você poderia converter. Com a reforma não vai poder ter mais isso. A questão da conversão. Deu a reforma, acabou a conversão. E isso é muito prejudicial. Envolve muitos trabalhadores, né? Então a questão do risco hoje não vai ter, segundo o governo, não existe mais risco à saúde, mas existe. A gente sabe aí que foi comprovada até uma decisão recente do STF, que na questão do ruído, por exemplo, se você, mesmo com todas as proteções, o ruído te causa danos, assim como os agentes biológicos, né? Você está lá no hospital, às vezes uma bactéria, né, um vírus contagioso, pode pegar uma enfermidade de surpresa, chega uma pessoa contagiante lá, às vezes está todo mundo despreparado, e aí, né? Então, assim, é bem complicada a situação especial e principalmente, mesmo com 25 anos, vai ter a questão da média. Vai entrar tipo um fator, né? É um fator, assim, meio que camuflado, porque vai ter aquela 60. Se você não tiver o 40 anos de contribuição, vai cair o valor do benefício. Então, às vezes, se você trabalhou mesmo assim, 25 anos exposto a agentes insalubres, você não vai ter o 100% da média, vai cair, se você não tiver os 40 anos de contribuição. Então, isso é bem preocupante. E o pior, parece que quem está sujeito a periculosidade também não vai ter direito à aposentadoria especial. É o caso do vigilante armado, é o caso do eletricista. Não vai ter mais direito à aposentadoria especial. Estamos conversando no Espaço Livre hoje com a advogada Juliana Donderi a respeito da reforma da Previdência Social. A gente falando em relação às categorias que serão mais penalizadas com essa reforma, existe alguma categoria que pode ser privilegiada ou está sendo privilegiada com a proposta que foi enviada ao Congresso, doutor? Bom, eu não sei se poderia dizer privilegiada, mas assim, a questão, os militares, por exemplo, da questão da Polícia Federal vão ter uma aposentadoria com valor bem, com a idade mínima bem reduzida, né? Por exemplo, 52 anos, mulheres, 53 os homens, o valor da média vai ser, do valor do benefício, não vai ser tão atenuante como o dos trabalhadores do regime geral. Então, tem esses privilégios. Assim, eu acho, então, inclusive nisso, se o policial, se o professor, né, se o trabalhador rural tiveram redução da idade mínima, por que o da aposentadoria especial, que também está exposto ao risco, não teve a redução da idade, né? Teve uma idade maior do que a dos professores, que a dos militares, que a dos trabalhadores rurais.
Em relação ao que muda na idade de aposentadoria, que a gente poderia passar para os ouvintes, o que muda nessa nova proposta, de uma forma geral? São várias regras, né? A mais comum, que é mulher, 60 anos de idade, e homem, mulher 62, o homem 65. O trabalhador rural vai continuar da forma que está. A minha grande dúvida no trabalhador rural que a gente está tendo, inclusive os professores aí vem questionando, é a questão, existe uma diferença entre o segurado especial, que é o proprietário, comodatário, parceiro, meeiro, e o trabalhador empregado. A gente está na dúvida se a Previdência vai tratar o empregado de forma igualitária, entendeu? Por exemplo, será que o trabalhador rural empregado vai respeitar também os 55, 60 anos ou vai ter que aposentar com 65? Essa é a nossa dúvida e com certeza se a Previdência não aceitar, vai ter uns embates judiciais a respeito disso, né? O tempo mínimo de contribuição, como é que fica? Para a mulher e para o homem, 15 anos. Era uma contribuição maior que estava previsto no início, mas reduziu para 15 anos. Professores, 25, né? Com a idade também teve uma idade reduzida dos professores, e o trabalhador rural, 15 anos. E essa regra de transição é o que mais está confundindo a cabeça das pessoas. Até da gente. A gente estuda, mas não tem como guardar, porque é muitas regras. Mas a regra de transição, a princípio, é assim, uma simples. Se a pessoa falta até 2 anos para aposentar, vai ter que pagar 50% do que falta. Vamos supor, uma mulher tá aí com 60 anos de idade e está faltando 2 anos certinhos para aposentar. Aí ela vai ter que pagar 1 ano a mais. Vai ter que pagar os 2 anos que falta para aposentar, que vamos supor que ela tem 13 anos hoje, ela vai ter que pagar 2 anos, mais 1 ano da regra de transição. Aí tem várias outras regras, que é de pontuação, que vai subindo 6 meses por ano, conforme a idade. Então, são 6 regras de transição. Essa é a mais simples. E tem uma também que se não faltar o 2, você tem que pagar os 100% da média. Então, são várias regras. Mas a mais básica é essa, que se faltar pouco tempo, quem está com pouco tempo para aposentar não é tão prejudicado. Mas quem já está com 3 anos, talvez teria que pagar mais 6 anos. Quem já se aposentou há pouco tempo também, só tem algum risco, alguma coisa? Não tem. Né? Não tem nenhum risco. O grande risco parece que a regra agora de aumento da aposentadoria, aqueles reajustes que tem por ano, não vai seguir mais as regras atuais. Vai seguir uma nova regra. Talvez sejam uns reajustes menores ou até não tenha reajustes. E quem já tem o tempo de contribuição para aposentadoria, mas não é aposentado, pode perder o benefício? Não, também não. Direito adquirido não. Até ontem a gente estava discutindo isso numa live com os professores à noite e surgiu essa pergunta, até que trouxe um pouco de dúvida. Por exemplo, quem tem direito adquirido hoje da aposentadoria, mas for pedir o ano que vem, entendeu? Que está querendo buscar provas, principalmente a aposentadoria especial, quer buscar PPP, às vezes quer buscar uma atividade rural, tem que ir para fora, tem que ir para Paraná, alguma coisa, não tem problema. O cálculo, mesmo se você entrar no ano que vem com as novas regras, que provavelmente vai ter novas regras no ano que vem, você pode pedir para utilizar as regras anteriores. É um direito adquirido, então não pode prejudicar. E esse cálculo deve ser feito de que maneira? Então, as regras de agora é 80% do valor do benefício. É uma regra melhor. Pega 80% das melhores contribuições. Os cálculos são melhores, às vezes pode dar diferença de até R$1.000 para quem ganha acima do salário mínimo. Para quem ganha um salário mínimo não vai fazer diferença nenhuma, mas para quem ganha acima de um salário mínimo, a regra atual é melhor, né? Porque a nova regra vai utilizar os 100% das médias, então vai pegar as contribuições menores também, isso prejudica. Muita gente pergunta também como fazer com a reforma para ter direito ao benefício integral. Então, vai ser mais difícil. Para você ter direito ao benefício integral, é trabalhar 40 anos. 40 anos para ter direito ao benefício integral, senão não vai ter. E isso valendo já para quem também já está a caminho de se aposentar. Sim. Assim, quem tem direito adquirido pega as regras atuais, né? Mas a partir de aí, eu creio que novembro, dezembro, que for pegar uma nova regra aí, que tiver direito para aposentar só o ano que vem, vai pegar um cálculo pior. É um cálculo bem complicadinho para fazer, tem que ser. Eu acredito assim que com a nova regra vai ser difícil quem vai aposentar no teto. Já é difícil, hoje 80% da população recebe cerca de um salário mínimo de benefício. Eu creio que depois vai ser cerca de 90%. E mesmo tendo contribuído com valores maiores também durante a vida. Isso, né? Porque cai bastante. Já cai, por exemplo, uma pessoa hoje com 2.500 de salário de média, né? E aposentar hoje com uns 1.800. Na outra pode ser cerca de 1.200, então cai bastante. Em relação às pensões por morte, vai sofrer muita mudança também? Sim, a pensão por morte é assim, a regra é 60% se tiver um dependente, né? E a cada dependente a mais, por exemplo, a mulher tem 2 filhos, daí vai receber 60%, 70%, 80%. E pode ser valor inferior ao salário mínimo.
Entendeu? Por exemplo, se a mulher trabalha no supermercado, ganha um salário, o esposo ganha 1.200 e ele vier a falecer e deixar a mulher 2 filhos, a mulher vai receber 60% do valor de 1.200. Mas só que não é o dos 1.200, às vezes tem que calcular a média, achar o valor e por 60%. Então, provavelmente vai ganhar menos de um salário mínimo. Vai ser possível acumular benefícios? Sim, mas vai haver um redutor também. Também com redutor? Com redutor. E o que muda nos benefícios dos servidores públicos? Muita coisa também, não? Servidores públicos é assim, o que a gente ficou um pouco indignada. Por quê? Atingiu mais só o regime geral, porque só entrou os servidores da União. Os servidores dos estados e municípios estão fora da Previdência. E assim, eu não vejo histórico de déficit da Previdência no servidores públicos federais. Podemos ver que o grande déficit da Previdência, se existe, existe nos estados e municípios. Então a promessa do governo é para deixar para depois, mas as regras vão ser mais brandas depois, vamos ver o que vai acontecer. Mas nos servidores também, a regra é o teto da Previdência, do regime geral, né? E vai ter uma regra de transição também, a idade vai aumentar para 65, mulher 62, da mesma forma. A gente falou agora há pouco em relação ao trabalhador rural e a gente gostaria de saber também em relação à contribuição do trabalhador rural. Sofre alguma alteração? Então, a gente já teve uma mini reforma agora com a medida provisória 871 da Previdência Social. Até 2023 vai continuar da forma que está. Depois disso, essa MP, ela já muda a questão da documentação. Por exemplo, declaração do sindicato hoje, ela tem validade se as DER foram até 18 de fevereiro. Depois disso, agora a declaração do sindicato já não vale mais como prova da atividade rural. E mantém as provas de INTA, nota fiscal. Segundo os professores têm falado pra gente que o DAP, que é a declaração de aptidão ao PRONAF, é uma prova muito importante. E depois de 2023 também, o que acontece? Vai ter um novo sistema de cadastro que o governo ainda vai lançar. Então, eu creio que também vai fechar as regras para os trabalhadores rurais. Hoje, como que é? A gente vem labutando muito a questão dos boia-fria. Porque a gente não pode ignorar a questão do boia-fria, que hoje, mesmo estando um tempo mais avançado, continua tendo muito boia-fria. A gente vê na região nossa, né? A gente, às vezes vai Kombi, caminhão, levar o pessoal para trabalhar na roça, tudo sem registro na carteira. Na justiça, a gente está conseguindo ainda igualar trabalhadores rurais boia-fria com segurado especial. O INSS não aceita desde 2010, né? E essa questão. E na justiça a gente vem conseguindo lutar pelos boia-frias para tentar equalizar eles. Só que eu não sei se com essa reforma, como vai ser a questão do boia-fria. Porque com a reforma, há uns textos lá na reforma que tenta que o judiciário não flexibilize tanto, né? A gente vai ver como que o judiciário vai entender isso. Né? Se ele vai continuar flexibilizando, se vai haver uma amarra do Poder Judiciário para que não flexibilize, porque a gente está discutindo direito social. E o direito social, ele não pode ser engessado. Né? Há várias questões. A gente não pode ignorar que não existe boia-fria no país. Né, que existe muito ainda, houve uma redução, mas que há muitos trabalhadores sem carteira assinada ainda existe, domésticas, vários lugares. Como é que vai fazer com essa população? Bom, já estamos caminhando para os momentos finais do programa Espaço Livre de hoje, conversando aqui com a advogada Juliana Donderi, que é especialista na área de direito previdenciário, gentilmente veio nos atender para participar desse programa. Juliana, em relação, né, à reforma da Previdência, quando teve início as discussões da reforma, houve uma corrida de pessoas em busca de aposentadoria, tentando se aposentar antecipadamente para escapar da reforma. Isso existe? Sim, a população está desesperada, né? Antes a gente via o pessoal mais com pouca assim, instrução procurando os escritórios. Hoje a gente vê que não existe mais nível de trabalhadores lá, vai desde os pequenos trabalhadores até os grandes empresários correndo atrás da aposentadoria. Os grandes empresários, eu digo, a nível de ouro fino, né? Porque há uma preocupação, os pequenos estão com medo de não aposentar e os outros com medo do cálculo, né? Porque há uma redução grande. Tem pessoas querendo pagar, indenizar o INSS, tudo, arriscando a pagar altos valores para poder ter uma aposentadoria com cálculos diferenciados. Mas assim, não devem preocupar, porque se tiver direito adquirido, é como eu já falei, não precisa correr atrás, porque realmente o que está acontecendo? A gente tem uma média de benefício que antes você chegava na agência INSS, já tinha um benefício prontamente concedido ou prontamente negado. No próprio dia, só se tivesse uma exigência, algum documento faltando. Hoje, um benefício normal está demorando de 8 a 9 meses.
Para se ter uma ideia, quando eu fui pedir meu auxílio maternidade, demorou 6 meses. Um auxílio maternidade. É um absurdo. Imagina, mamãe já passou o tempo, tive que voltar ao trabalho. Quase que chegou na data do neném completar 1 ano de idade. Então é questões complicadas. E às vezes a gente vê até o pessoal desanimado. Tá demorando muito, como se fosse a culpa do advogado. E a gente vê que tá realmente paralisado, tá tudo. A questão da INSS está demorando de 8 a 9 meses. A gente viu semana passada, eu vi uma notícia de que o Ministério Público Federal acionou, né, o governo para poder, ao menos, contratar servidores temporários. Não sei se é possível isso, para poder analisar benefício acima de 60 dias. Bom, o que eu vou falar agora, obviamente, não é a doutora Juliana que está falando, sou eu, Cláudio Lopes, que está apresentando aqui o Espaço Livre. A gente percebe, na maioria das vezes, em todas as esferas, nos governos municipais, estaduais, no governo federal, muitas vezes desmandos, gastos desnecessários, que a gente vê que o dinheiro poderia ser aplicado de uma maneira mais social, voltado a um maior número de pessoas. Isso não acontece, infelizmente. E a gente vê com frequência o INSS realizando pente fino e fazendo aí cortes de benefícios de pessoas, muitas vezes, que têm aquele recurso como sobrevivência. E situações constrangedoras, pessoas de cadeira de roda, pessoas que não têm dificuldade de se locomover, tendo que correr para prestar contas, que está vivo para continuar recebendo. Recentemente houve um cancelamento de um número muito grande de benefícios. Esses chamados, a pessoa realmente ela é obrigada a atender. Sim, é essa questão do pente fino, que agora vai ter de novo. Né? A gente isso assim a gente vai passar direto para essa questão do pente fino. As pessoas são chamadas e se não forem, suspende o benefício, e se suspender e a pessoa não comparecer mesmo com a suspensão, porque a suspensão é uma forma de chamar, porque às vezes a pessoa muda, não atualiza o endereço, aí o INSS chama, a pessoa não comparece, ela vê que não recebeu o benefício é porque está suspenso. Agora, se ela, mesmo suspensa, ela não comparecer no INSS, daí cancela o benefício. Aí vai ter que passar por se chegando a estar suspenso, o que o INSS vai fazer? A pessoa comparece, só o ato dela comparecer, ela já volta a conceder o benefício. Aí concede o benefício e automaticamente o INSS vai agendar uma perícia para a pessoa. E às vezes, que eu acho um absurdo, que a gente tem visto isso, às vezes pessoas aposentadas por invalidez, que o laudo judicial na justiça. E o laudo judicial comprovou, o juiz, perito de confiança do juiz comprovou que a pessoa não pode mais retornar ao trabalho, que ela tem que aposentar, que aquele caso não tem cura. Chega no INSS, mesmo com o laudo eles cortam. Não tem aquele vínculo com a decisão da justiça, entendeu? Aí o que acontece? Vai para a justiça novamente. Eu tenho um caso de um cliente lá no escritório que a gente aposentou ele por invalidez. Ele passou no INSS, depois que o pente fino cessou. A gente entrou na justiça novamente, já era aposentado na justiça, daí agora cessou, a gente entrou na justiça novamente, foi comprovado novamente que o caso dele é permanente, que é uma cardiopatia grave, não pode trabalhar na roça. O que aconteceu? Implantou o benefício judicial, passou 6 meses, o INSS cortou de novo. Então tá que ele vai e volta, INSS justiça, entendeu? É bem complicado, é constrangedor para nós como advogados e para a pessoa. Parece que a gente não está fazendo o serviço correto, né? Porque chega no INSS e corta, e volta para o justiça, concede, tá? Que ele toma nada cá. E é triste a gente ver, por exemplo, como a gente já viu, vídeos que circulam na rede social, políticos falando, é meu direito e eu não abro mão. Então, quando realmente, na expressão popular, o sapato aperta para a população não tem para onde correr. E a grande maioria do meio político, infelizmente, se vale, né, dos benefícios. É muito triste. Isso, eu vejo pessoas, Cláudio, comemorando às vezes o corte das aposentadorias, deputados, imitação ao teto. Eu vejo assim, estados não estão, deputado estadual não está. Entendeu? Não tem ninguém. Eu vejo uma comemoração falsa disso. Eu acho absurdo assim. Quando eles chegam para aposentar, eles já estão milionário, bilionário, aposentadoria é só né? É só uma justificativa. Que tem que acabar. Grão de areia que eles, as mordomias atuais que têm dos deputados. Tem que acabar com isso, né? Dos políticos deles lá, né? Agora quer mexer em quem é pequeno. Juliana, agradecemos muito a sua participação hoje aqui, foi bastante esclarecedora a sua participação aqui conosco, e a Rádio Difusora também está à sua disposição no que você precisar. E muito obrigado por contribuir com a gente no Espaço Livre. Eu que agradeço o convite. Bom, obrigada.